Bom dia, boa tarde ou boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Sistec Informática, continuando a nossa sequência de vídeos da LPI C nível 1, 101, certo? E aí, o que a gente vai fazer hoje? Hoje eu vou pedir mais uma vez, deixa o like da confiança, o objetivo está bem legal, focado naquilo que a gente precisa fazer para poder ser um certificado de administrador júnior da LPI nível 1, tá? Todos os esforços estão sendo montados aqui para que vocês tenham um bom estudo para poder você conseguir fazer essa prova. Vou lembrar mais uma vez, essa prova não é uma prova simples, não é uma prova fácil, ela foi feita para reprovar. Existe uma estatística muito pesada com ela. A estatística dela é de 50% das pessoas que fazem essa prova são reprovados. Não estou de brincadeira. Eu trabalho com esse negócio já há algum tempo e ela não mudou, tá? Ela tem um nível de exigência muito alto e vocês precisam estudar e estar bem preparado para poder passar nessa prova. Como é que essa estatística funciona? São duas provas, 101 e 102. Muitas vezes o pessoal faz a prova 101, leva pau, faz a 102 e passa. Ele não é certificado ainda porque tem que passar nas duas. Se foi aprovado em uma, virou estatística. Aí virou os 50%, tá certo? Mas vamos dar sequência ao nosso objetivo e vamos para a nossa tradução simultânea, tá certo? Vamos lá no site da LPI oficial, lembrando, tudo aqui é baseado no que está escrito na LPI, tá? Então, a gente vai pegar lá, o site é todo em inglês, eu vou tentar traduzir aqui de uma forma que fique mais fácil vocês entenderem aí. Tem uma palavra ou outra que eu não conheço, mas que eu não conheço eu faço, isso aqui eu sei o que é não, e passa à frente, tá certo? Mas nesse caso nós vamos fazer no objetivo 104.3. Controle de montagem e desmontagem de sistemas de arquivos. Muito legal esse objetivo, tá? Peso 3. Candidatos terão que ter habilidades para configurar a montagem de um sistema de arquivo, tá? Não sei porque montagem está no gerúndio, mas deixa para lá. Áreas de conhecimento: montar e desmontar manualmente um sistema de arquivo, pendrive, HD. Configurar o sistema de arquivo para ser montado durante a inicialização. Isso é importantíssimo, tá? Configurar a montagem de sistemas de arquivos removíveis por usuário. Usar identificação e nomes para identificar a montagem dos sistemas, tá? Conhecimento do Systemd para fazer a montagem dos sistemas. São poucos arquivos, esse vídeo talvez não fique tão longo, mas tem muito detalhe nesses arquivos. /etc/fstab é um arquivo importantíssimo para essas montagens. /media, existe um porquê dessa pasta. Mount, comando efetivamente que faz a montagem. O mount, que ele vai fazer a desmontagem. E informações de bloco, que é o blk-id e o ls-blk. Tá? Esse é o objetivo 104.3 que a gente começa a ver agora, mais uma vez, trabalhando com o nosso amiguinho Slides, tá? Então vamos lá. /media, vamos lá. Lembra do FHS que eu falei lá atrás? Eu falava é importante, tal, dos vídeos anteriores falam sobre esse FHS, tá? O FHS determinou o seguinte: antes havia duas pastas, a /media e a /mnt. Na realidade, bem antes mesmo só existia a mnt, a /media não existia, certo? Aí o que acontece? A mnt ela era usada para fazer montagem em dispositivos removíveis, tipo HD externo, tipo pendrive, tipo leitores da CD-ROM, tá? Leitores de DVD, Blu-ray, tá? Com o passar do tempo e o avanço de pendrive, HD externo, coisa desse tipo, passamos a utilizar a /media para trabalhar com esse dispositivo. Então a MNT ela vai cada vez mais ficando em desuso. Algumas distribuições ainda colocam lá a /MNT, tá?
E aí, para não ficar tão assim, sem ter o que fazer com ela, gerou pontos de montagem para um arquivo, uma pasta compartilhada de um outro disco, de uma rede. Minha máquina aqui, ele vai se conectar a uma pasta compartilhada que está em outro computador, então a MNT está lá para isso. Não é o que a LPI cobra pasta barra mídia, certo? E aí a gente vai entrar num conceito diferente. Veja só. Muitos de vocês estão vindo do mundo Windows. Então o mundo Windows lá eu tenho unidade C, tenho unidade D, eu tenho unidade F, tá? São unidades divididas por letra. Linux não tem isso, tá certo? Linux ele tem uma pasta só, uma raiz só, e abaixo da raiz está todo mundo lá. Aí você faz assim, tá, mas como é que eu vou acessar meu pendrive? Como é que eu vou acessar meu DVD? Como é que eu vou ouvir minhas músicas no CD? É a partir de uma pasta criada dentro do sistema operacional, abaixo da minha raiz, que quando eu clicar nela, ele vai fazer um apontamento virtual para esse meu dispositivo real, tá? E aí o que acontece? A maioria delas está guardada dentro da pasta barra mídia, segundo o FHS, tá certo? Então, a pasta que eu estou vendo, a pasta que eu estou observando, o arquivo que eu estou lendo, na realidade é nada mais nada menos do que chamamos de ponto de montagem. Aquela pasta, ela é um ponto de montagem para um dispositivo, tá? E isso não importa qual seja, tá certo? A pasta mídia, dentro da pasta mídia é criada uma pasta, seja ela virtual ou não, isso com o decorrer da passagem, vai entender que existem algumas que são montadas automaticamente, outras não, você tem que montar manualmente, tá certo? Isso vai ver em 102, quando a gente vê a parte do debus. O debus é responsável por isso. Então, o que acontece? Eu tenho um ponto de montagem que tem uma pasta criada. Eu posso montá-lo manualmente ou automaticamente, tá certo? No manual, eu uso a pasta mídia. Mas a gente tem que lembrar que existe a raiz, existe a swap, existe a barra home, a barra var, entre outras pastas que a gente pode trabalhar com um ponto de montagem diferente, um outro HD. Máquinas atuais, especialmente notebook, eu tenho um disco SSD e às vezes eu tenho o SSD acompanhado de um HD maior, por questões lá que eu não vou questionar isso aqui. O SSD fica guardado no sistema operacional e o HD maior fica guardado as informações que são gravadas lá dentro, tá? Em Linux isso aí é bobagem, isso aí é coisa assim que já vem por natureza dele, não tem que fazer manha, não tem que fazer nada. Já vem na natureza dele ser assim, ou seja, eu vou instalar o sistema operacional num disco e eu posso usar o disco, outra partição para apontar para uma pasta. Isso é o chamado ponto de montagem. Minha máquina, por exemplo, ela tem na instalação inicial dele, que é o /dev SDA, está todo o meu sistema operacional, mas os meus dados pessoais estão em uma outra partição. Porque se eu precisar mexer no andar de cima, ou seja, reinstalar o meu Linux, eu mantenho meus dados, tá? Responsável por isso é o arquivo /etc fs-tab. Esse cara é extremamente importante para o sistema. Por quê? E aí é que entra a parte conceitual. Quando o Linux ele starta, que ele inicia, quem já teve a experiência de olhar o que está acontecendo, conhecer mais detalhes, mesmo que o seu sistema operacional seja gráfico, open source, Ubuntu, Mint, que joga uma tela na tua frente, cobrindo a informação que está atrás, para não deixar aquela tela escura aparecendo lá com as letras pintando, ele bota um efeito gráfico ali, um pontinho avançando, um percentual contando, não vai importar. Só que a execução está sendo feita por trás. O que é que essa execução está fazendo? A RAM, quando você starta, o que acontece? Tem configurado lá no Grub que ele vai acessar, vai criar um espaço na memória chamada RAM Disk, vai montar aqui a partição para ele encontrar a pasta /boot, abre o Linux, descompacta na raiz e daí ele vai montar um sistema raiz do teu computador. Nesse sistema raiz ele vai buscar esse arquivo /etc fs-tab e dentro dele ele vai encontrar aonde está as partições que eu preciso trabalhar. Quais são as partições que eu vou criar, quais são as que eu vou montar, que eu vou acessar, como vou acessar e aonde vou acessar. Esse fs-tab ele guarda essas informações. Se você botou um outro HD externo e precisa que esse HD seja iniciado automaticamente, você precisa colocar essa informação dentro do fs-tab respeitando uma linha. Cada linha representa um ponto de montagem. A swap está lá,
a raiz está lá, o home está lá, ou qualquer outra partição que você escolher. Minha máquina é uma EFI, então eu tenho uma partição /boot /EFI que também vai estar lá. E o que é que vai respeitar? Eu vou mostrar o slide, depois eu mostro um exemplo do mundo da minha máquina. Ela é dividida da seguinte forma, é uma linha inteira, mas ela é dividida da seguinte forma. A cada espaço que eu encontrar, leia-se como um item desse ponto. Esses campos virtuais separados por espaço. O primeiro espaço é o dispositivo físico, que ele pode estar trabalhado em duas formas. Uma identificação pelo UID ou pelo dispositivo real, /dev SDA, /dev SDB, /dev SDC ou a chave que aquele dispositivo representa. Depois eu tenho o ponto de montagem, /home, swap, /var, certo? Depois disso eu tenho uma coisa chamada sistemas de arquivo, EST4, XFS, NTFS, VFAT, ISO 9660, o sistema de arquivo que for lá. A coisa é, quando eu começar a subir e eu determinar que é EST4, o meu dispositivo lá tem que estar esperando esse ponto de montagem, certo? Opções de montagem, aí tem uma cacetada. Isso vai ficar mais claro quando eu chegar lá no comando mount. Tem uma sequência de coisas lá que são executadas por padrão. O padrão é o default, tá? Default representa uma série de flagzinhas que a gente vai ver mais tarde. Quinta opção, opção para o uso do dump. 0 é desativado, 1 ele é ativado, tá? E o FSCK, visto no vídeo anterior, que ele vai checar quando o sistema estiver subindo, automaticamente para saber se o sistema de arquivo está ok. Beleza. Se tiver 0, ele não faz a checagem. 1 checa a raiz, 2 vai checar os outros sistemas de arquivo, as outras partições do teu sistema, tá certo? Bom, aqui termina o FSTab. Como eu disse, eu vou dar um exemplo dele aqui, certo? Vou dar um exemplo dele aqui. Deixa eu dar um Ctrl L aqui, vou aumentar o máximo que eu puder. E vou abrir o arquivo /etc FSTab. Mas dá um cat, é melhor. Ele é representado dessa seguinte forma aqui, ó. A identificação, o UID, que seria o meu primeiro passo. O ponto de montagem é a minha raiz. EST4 seria o sistema de arquivo. Aqui eu tenho algumas opções. O default é o padrão, isso aí já vai vir automaticamente. Aqui eu tenho ACL e Users XATTR, certo? 0 para dump, ou seja, ele não vai usar esse meu sistema de arquivo raiz para fazer o dump. E 1 para checagem do FSCK. 1 checa a raiz. A minha /home, ela tem a numeração 2, tá vendo aqui? A mesma posição do FSCK, certo? E aqui eu tenho o boot EFI, que ele não vai fazer nenhuma das duas opções, tá certo? Isso aqui é o FSTab, importantíssimo para o sistema, tá certo? Próximo é o comando mount, que ele é o responsável por montagem. O FSTab somente tem informação, só tem a informação lá do que eu tenho que fazer. Vai ser usado o grep, vai ser usado o cut para ele trazer aquelas opções para poder o comando mount funcionar. O mount, ele tem uma sintaxe interessante. O mount, ele tem dois tipos de opções. Opção 1, certo? O dispositivo de entrada, /dev /sda5, por exemplo, e o ponto de montagem, /home, tá certo? E eu tenho as opções 2. A cada vez que um ponto de montagem ele é efetivamente montado no sistema, é gravado dentro do arquivo /etc/mtab, tá? Ele só é escrito quando existe o ponto de montagem, tá? O que é a opção 1? Vamos lá. -A, monte -A, ele vai montar todos os sistemas de arquivos que estão dentro de etc FSTab. Você não precisa fazer nada. Mount espaço -A, tecla Enter, ele vai olhar o FSTab, verificar do FSTab quem não está montado e vai tentar fazer a montagem. -T, aquela história que eu venho falando desde o início desse 104. É o sistema de arquivo STT2, ST3, ST4, Razer, FAT, ISO, NFS, SMBFS, entre outros. É um monte que pode ser feito, tá certo? Se no comando mount eu usar o parâmetro "-n", ele não escreverá no mtab que houve aquele ponto de montagem. É útil quando o sistema de arquivo raiz
está montado como somente leitura e você não pode gravar. Então, se eu uso o parâmetro "-n", ele não grava no MTAB. Se eu usar a opção "-r", ele montará somente como leitura. W, ele monta como leitura e gravação. Não é para juntar o RW não, só baixa o W, ele vai botar leitura e gravação. E o "-o" maiúsculo, eu pego a chave de identificação que está lá no MTAB, ou eu sei qual é a chave de autenticação, de identificação. Eu preciso saber que chave é essa. Essa chave não é uma chave pequena, é uma chave extremamente grande, certo? Isso é da opção 1. Aí eu boto o meu dispositivo, /dev SDA, e o ponto de montagem /home. E ainda posso passar uma segunda opção, que seria com o parâmetro "-o", certo? RO, ele montaria como somente leitura. User, qualquer usuário poderá montar ou desmontar esse sistema de arquivo. No auto, ele não montará automaticamente. Tudo isso aqui é colocado lá na opção que eu falei aqui, ó, deixa eu voltar o slide aqui, onde está escrito aqui, ó, opções, a quarto item, opções de montagem. Essas opções de montagem é a opção 2 do comando mount. RO, read only, user, qualquer usuário pode montar ou desmontar. No auto, não monta automaticamente. Se o no auto tiver lá dentro do FSTab, certo? E não, quando o mount "-a chegar, ele encontrar o no auto, ele não vai fazer um ponto de montagem. E isso é uma pergunta que eu já vi cair frequentemente na prova LPI, tá? Qual das opções embaixo não fará o ponto de montagem automático caso as opções tiver? Qual das funções? Aí tá lá várias, estarão várias users, tá? Esse S é de super, tá? Users no alto, tal. Então é um no alto que não faz o ponto de montagem automático. Unhide, ele não esconde o ponto de montagem. Loop, ele é muito usado para fazer a montagem do sistema de arquivo utilizando DVDs ou arquivos ISO, tá? Você tem um arquivo ISO, eu coloco lá mount, ao invés de botar /dev SDA, eu boto mount, coloco o nome do arquivo ISO, ubuntu.iso, espaço, ubuntu, ou seja, meu dispositivo original é ubuntu.iso /ubuntu. Se eu tentar fazer assim, ele não vai funcionar. Aí eu boto "-o looping", ele sabe que é um arquivo ISO e vai montar, fazer o ponto de montagem com esse arquivo ISO e lá vai mostrar tudo que está dentro do meu dispositivo. E o default, que é o padrão, significa RW, leitura e gravação, SUID, a gente vai ver detalhes do que é esse cara no objetivo 102, que fala sobre isso. Dev, ou seja, ele vai ter acesso a dispositivos do teu computador. Exec, vai permitir a execução de arquivos, de binários dentro do sistema de arquivo. Auto, montará automaticamente. No user, significa que ele será montado com qualquer usuário, pode dizer já, vai ser montado por qualquer usuário. E async, ele vai fazer, não será assíncrono, ele será assíncrono. Ele vai receber a gravação, grava no log, grava na máquina, certo? O no user, que ele vai dizer que ele só permite para o usuário root, tá? Ele não permite montagem desse sistema de arquivo para o usuário não root, tá? Users, ele monta e desmonta somente com o usuário root. O user anterior, qualquer usuário. Users, que parecem todos os usuários, não, esse S é de super user, é o usuário root. Auto, montagem automática. Exec, execução de aplicativos, como eu falei anteriormente. E o no user só permite se for pelo usuário. Não permite a montagem pelo usuário não root, que é o default dele, que o no user está aqui, certo? Essas opções podem ser executadas na mão pelo comando mount, mas também pode estar lá dentro do arquivo etc fstab, nas opções, na quarta coluna, como eu mostrei no slide anterior, certo? Isso eu montei. Trabalhei, e para desmontar? Desmontar é um comando bem simples, já basta tanta coisa que você tem que decorar no comando mount. É o /dev SDA, onde você monta o dispositivo ou monta o pendrive. Um detalhe, ele tem que estar desocupado, ou seja, eu não posso estar dentro da pasta, por exemplo aqui, Media Pendrive. Eu não posso estar dentro da pasta Media Pendrive e tentar desmontar a Media Pendrive. Ele não vai deixar. Por quê? Ele está ocupado. Alguém está lá dentro. Você tem que sair dessa pasta, CD sozinho, tecla enter, que ele vai para home e bota lá. O mount /media /pendrive. Ele vai desmontar o pendrive e eu consigo tirar o pendrive
fazendo todo aquele processo de cache, blá, 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 blá. Como eu também posso montar o dispositivo, ou ponto de montagem, ele desmonta isso pra gente, tá certo? BLKid, tá? Esse é um aplicativo para mostrar atributos de um dispositivo, tá? Veja só o que acontece. Eu dei um print aqui no comando BLKid e tá aqui, ó, /dev/sda sectype, ou seja, seria o sistema de arquivo, tá? MS-DOS, porque na realidade isso aqui é uma partição do nosso amiguinho bootfi, tá certo? O UID é a identificação dele, tá a numeração lá, tipo VFAT, ou seja, ele é um FAT. A partição, o ID da partição, tá essa chave todinha aí, e essa é uma das chaves que eu posso usar para fazer a montagem dele, tá certo? O BLKID, você pode, a sintaxe dele é bem simples. BLKID, opções e qual é o dispositivo que tem. Quais são as opções que a gente pode usar? É uma caramba, mas é um monte lá, mas a gente vai escolher alguns que eu considerei mais interessantes. O "-G", que é o Garbage Collector, caso ele tenha se perdido ou então o dispositivo não existe mais, mas ele continua na listagem, você usa o "-G", ele vai observar quais são deles que não tem e remove da listagem. "-I" ou "-info", ele mostrará as informações de I/O desse dispositivo, tá? E o "-K", ele vai listar todos os sistemas de arquivos que ele pode trabalhar. Isso é o BLKID, tá? E o LSBLK, ele vai mostrar os blocos por cada dispositivo. Eu dei um print de novo aqui no que acontece no meu disco. Então aqui o tem um SDA, certo? Eu tenho 931 GB, está dividido em 4 partições. Eu tenho /boot/fi na SDA1, raiz na SDA2, a SDA3 é a minha swap e a SDA4 é a partição home. A listagem de bloco vai facilitar para você entender como funciona, como é que está o teu dispositivo. Até para poder fazer ajustes, controles de ajustes, controles de melhorar o teu desempenho do teu HD, tá? Que é o grande objetivo da 104, tá certo? E aqui a gente encerra, esse é o objetivo do 104. Me perdi aqui, 104.3. No 104.3 termina com LSBLKD, tá? Então, estamos avançando. Essa parte aqui é uma parte baseada em hardware, então as coisas são focadas diretamente para cima, para esse item que a gente vai trabalhar, onde o foco principal que a LPI está lançando, tá? Esse vídeo vai ficar por aqui, tá certo? Eu peço a vocês que, se gostou, deixa o gostei, se não é inscrito, se inscreve, compartilha nas tuas redes sociais, ajuda alguém a ser certificado. Ali está aí todos os vídeos da LPI 101. A gente está no último tópico da 101, tá certo? E a gente vai trabalhar em cima disso, tá bom? Peço a vocês que ajudem o canal, tá certo? Se inscrevendo nele, deixando um comentário e assistindo ele até o fim, tá? Ponha Jesus no seu coração, tá? E acredite que ele é o melhor caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Tem até quando eu dava aula, estava dando aula, eu tinha provas, eu olhava assim, gente, é o seguinte, vocês têm duas opções, vocês são, essa prova aqui é em dupla, você e Deus. Se você for ateu, é uma opção sua, você está sozinho, certo? Mas, deixando de lado essa parte de religião, que eu desejo a vocês tudo de bom sempre. Até o próximo vídeo.